A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Seja Servo. E nosso assunto de hoje é disciplina. Hoje eu quero conversar contigo, meu amado irmão, minha amada irmã, sobre a visão que tem sido trazida ao longo de alguns anos sobre o que é amor. Uma visão torcida, uma visão totalmente diferente, oposta do que nos diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o manual de fé e prática do cristão. E aí, às vezes a gente conversa, né, com muitas mães e a gente vê como essa doutrina totalmente errada foi introduzida nas nossas vidas de um certo tempo para cá. As pessoas têm uma ideia de que o amor é a liberação de tudo. Que o amor, ele é a liberação. Eu quero te convidar para curtir esse vídeo, para se inscrever no canal se tu ainda não é inscrito. Eu quero te convidar a ficar até o final deste vídeo, porque é um vídeo muito importante. E se tu achar que foi relevante, quiser compartilhar com outras pessoas para que também possam ser abençoadas por essa visão bíblica, essa visão da palavra de Deus a respeito da disciplina, eu vou te agradecer, porque eu quero que este canal abençoe vidas, abençoe pessoas, tá certo? Então, o livro de Hebreus, ele diz assim, no capítulo 12, no versículo 6. Deixa eu ler aqui. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. E também o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, da mesma forma, ele diz que aquele que ama, no capítulo 3, no versículo 12, porquanto o Senhor corrige aquele a quem ama. E eu quero conversar contigo sobre a dificuldade, principalmente das mães, né? Talvez seja uma mãe, tu seja uma mãe que esteja me assistindo aqui agora sobre esse vídeo. Eu quero te pedir para não tirar uma conclusão precipitada antes de chegar até o final do vídeo. Eu quero pedir para te acompanhar, raciocinar e conferir isso na tua Bíblia, né? Orar ao Senhor, pedir direção ao Senhor sobre os teus filhos, sobre a disciplina, sobre a educação, porque o Senhor, ele segue ainda dizendo assim no versículo, vou ler o 7 e o 8, tá? Do capítulo 12 do livro de Hebreus. O 7, se suportais a correção, Deus vos tratará como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? O 8, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Olha só que interessante, o Senhor educa os seus filhos, né? E isso vem no decorrer de toda a palavra de Deus, de toda a Bíblia, né? Eu tô de olho aqui, ó, conversando com vocês aqui, fazendo esse vídeo, porque esse assunto ele mexe muito comigo e eu quero dividir contigo, tava ardendo aqui no meu coração e eu queria compartilhar esse assunto contigo, mas eu tô de olho no Emanuelzinho que tá deitado lá no quarto, então qualquer coisa eu vou precisar atender ele e aí eu dou continuidade em um outro vídeo, se por acaso acabar tendo que terminar antes, tá certo? Eu quero te falar sobre a educação. Nós, como pais, nós precisamos ter como prioridade educar os nossos filhos para o mundo. Existe um ditado popular, né, que melhor é ensinar a pescar do que entregar o peixe, né? E foi justamente o que Jesus fez com Pedro. Jesus faz isso com Pedro quando os coletores de impostos eles vão até Pedro dizer para Pedro, o teu mestre não paga as didracmas. Opa, deu um chute aqui.
Então Jesus ele diz para Pedro, Jesus poderia ter entregue, ter feito surgir a moeda, ele poderia ter feito isso, mas ele não faz. Ele entra com uma contribuição e ele faz com que Pedro entre também com a sua contribuição, né? Pagando assim a didracma, o dinheiro, o valor por Jesus e por Pedro. Ele manda que Jesus vá até o mar, né? E tire dali o primeiro peixe que sair, estaria ali o dinheiro para que fosse entregue ali para quitar a sua dívida, o seu débito. Entre várias passagens onde Jesus ele fala aos seus discípulos, ele educa os seus discípulos acerca da palavra de Deus, né? Só que nós vemos no decorrer de toda a Bíblia, de toda a palavra de Deus, o Senhor educando o seu povo, o Senhor ensinando o caminho da salvação, o caminho da verdade para o seu povo. O seu povo estava caminhando para a morte, assim como fez Adão, quando acabou desobedecendo a Deus, e o Senhor ele vem para resgatar o seu povo, os seus filhos. Ele não deseja a morte dos seus filhos. Sabe que muitas vezes nós como pais, quando nós damos algo de valor aos nossos filhos e alguém vem e toma dos nossos filhos, ou os nossos filhos entregam, porque foi o caso de Adão, quando Adão entrega, ele entrega aquilo que o Senhor deu, ele entrega a terra que o Senhor deu nas mãos de Satanás. Então, quando nossos filhos entregam algo que a gente alcançou para eles, que nós o entregamos com amor, com carinho, que tem um significado para nós, a gente tem um sentimento de resgate, de opa, peraí que eu vou buscar, peraí, com quem tá, com quem ficou, como é que tu entregou, como é que tu fez isso? Vamos ver se é possível pedir de volta, se é possível resgatar, né? Então, ainda que os nossos filhos errem, nosso sentimento de paz é esse, né? De resgate, e é isso que Deus faz com nós. Agora eu quero falar contigo sobre a questão de pessoas, e eu tenho visto muito isso acontecer. O filho precisa de um remédio, eu já vi essa situação acontecer. O remédio, ele é introduzido de uma forma dolorosa. É introduzido de uma forma invasiva. Então o pai ou a mãe, ele diante daquele sentimento de dó, de tristeza pelo filho ter que receber aquele remédio, às vezes ele acaba deixando de lado, às vezes acaba dizendo, não, meu filho não quer tomar e ele não vai tomar. E isso acontece muito. Infelizmente, nós pensamos muito mais no nosso sentimento às vezes, em agir com o nosso sentimento do que na benéfice, no bem que aquele remédio vai fazer para os nossos filhos. E entre esse exemplo, tem vários outros exemplos, né, de pais e mães que não corrigem os seus filhos e não se importam, agem de uma forma como se fossem estar sempre com eles o resto da sua vida, protegendo eles de tudo e de todos. Tomam para si e não entendem que existe a necessidade de criar filhos de forma independente. E quando eu digo de forma independente, eu não digo que é para abandonar os filhos e jogar eles no mundo. Inclusive, pessoas dizem assim, tu teve uma vida torta, ou foi da pá virada, agora quer aí dar uma de santa e achar que o teu filho não pode isso, não pode aquilo, ou prender ele dessa forma. Não, tá errado. Não, justamente quando os pais eles erram, ou pelos pais errarem, é que eles têm o dever de mostrar aos filhos que o caminho que eles tomaram, muitas vezes por rebeldia, muitas vezes por arrogância, por ser dono da própria razão, por achar que teria autonomia, né, de fazer as suas próprias escolhas sem a ajuda dos seus pais, eles erraram muitas vezes e sofreram com seus erros. Então os pais eles têm a obrigação de dirigir os seus filhos, dirigir no caminho da verdade, no caminho do verdadeiro amor. E a Bíblia diz, e ela é testemunha aqui, que se um filho ele está sem disciplina, ele é um filho bastardo, ele é um filho que não tem pai.
Talvez algumas pessoas vão ficar contra esse vídeo, não vão concordar com o que eu tô falando aqui. Mas a questão é que nós vemos, e isso é uma questão de realidade. Isso não sou eu quem estou falando, isso é uma questão de realidade. Muitas vezes nós vemos pais abandonados por seus filhos. Eu já vi relatos de pais dizerem, não, eu não me importo de ir para um asilo, né? Quando eu ficar mais velho, eu vou para um asilo. Ó, o Emanuelzinho começou a chorar. Sofia, dá uma olhadinha nele lá para a mãe, faz favor. Então nós não temos essa, eu vou rapidinho aqui só concluir e depois eu volto de novo nesse assunto, porque esse é um assunto que tem muito tema aí pra gente conversar, né? Hoje tem pais, eu falava sobre os pais que reclamam dos seus filhos. Pais que hoje cobram dos seus filhos algo que eles nunca ensinaram para os seus filhos. Pais que sempre entregaram tudo nas mãos dos seus filhos e hoje os seus filhos continuam tirando tudo, porque sempre receberam tudo. E os pais hoje estão numa condição onde precisam receber, só que eles nunca ensinaram esse amor. Eles nunca ensinaram essa reciprocidade. Embora a gente fale sobre o amor não ser recíproco, mas a educação de Deus, ela inclui a gratidão com a reciprocidade. Quando nós somos gratos ao que nos fizeram, nós queremos retribuir aquilo que nos fizeram. E nós precisamos ser ensinados a isso. Nós precisamos ser ensinados ao bem, a fazer o bem, a andar no caminho certo, a viver no coletivo. Há pais e mães hoje que não se importam de que os seus filhos levem uma vida totalmente indisciplinada, sem querer trabalhar, sem querer contribuir no lar, ou talvez não tenham nem tempo de educar por causa da sua rotina. A sua rotina que é tão pesada, que é difícil, muitas vezes é difícil a rotina dos pais. Mas às vezes nós não percebemos o quão nós estamos fazendo mal para os nossos filhos, ou também para outras pessoas que nós amamos. Eu vivo hoje uma situação parecida, que mais tarde, em outro vídeo, eu quero descrever aqui, para que vocês possam entender essa situação que hoje eu vivo no meio familiar, por causa da falta de compreensão, a falta da educação, da visão correta sobre educação, né? Muitas vezes permeia aí um egoísmo da nossa parte. Nós enxergamos somente o momento, nós queremos só ver o momento. E para isso, né, as coisas elas devem acontecer como nós queremos, como nós achamos, né? Tudo que diz respeito a nós, né? Eu como mãe, existem mães que fazem questão. Eu quero terminar aqui, eu quero encerrar, as gurias acalmaram o Emanuel lá. E eu quero encerrar esse vídeo aqui, mas eu quero encerrar de uma forma que a gente possa refletir sobre esse assunto, né? Existem não só os nossos filhos, mas pessoas ao nosso redor, pessoas à nossa volta, que às vezes depende de uma tomada de decisão nossa. E uma tomada de decisão nossa pode mudar a vida dessa pessoa. E hoje nós vemos muitos filhos sofrendo por causa da falta de entendimento dos pais. Sofrendo porque muitos pais e muitas mães acham que o amor é entregar o prato de comida nas mãos de um filho de 20, 30 anos. E eu não estou dizendo que isso não é amor, porque eu faço questão de servir os meus filhos, né? E sirvo até pela questão da repartição, né? De muitas vezes a gente ali repartir, acontece, né? Caso de os filhos serem adolescentes e ter uma panelinha de arroz ali e eles vêm colocar tudo no prato deles. Então, até para ensinar essa questão de repartir, de partir, eu faço questão de servi-los e faço isso com muito amor. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, é que muitas vezes os filhos são tratados pelos pais como bebês. Eles são tratados como incapazes. Os próprios pais fazem os filhos parecerem incapazes e não estimulam que esses filhos sejam úteis, que esses filhos venham contribuir com a sociedade amanhã ou depois. E isso vai trazer para nós o resultado de uma sociedade doente que nós já estamos vivendo.
Nós já estamos vendo. A culpa é de quem? Eu sempre disse isso já há um tempo, né? A culpa não é dos filhos. A culpa é dos pais. Quem vai sofrer, aonde vai se refletir essa falta de disciplina, essa falta de cuidado e de preocupação com a educação, é na vida, no futuro dos filhos. Mas a culpa é dos pais. Eu vejo o caso de mães, de mulheres hoje. Nós mulheres que educamos homens, muitas vezes apoiamos os nossos filhos a fazerem coisas erradas, esquecendo de que nós também somos mulheres. Isso aqui não é um discurso feminista. Isso aqui é um discurso bíblico. A Bíblia diz que nós devemos viver a verdade, praticar a verdade e não viver na mentira. A Bíblia diz que os pais devem ensinar os seus filhos no caminho que eles devem andar. E até quando forem velhos, eles não se desviarão do caminho. E o que acontece hoje? Há casos de mães que apoiam os seus filhos financiando as suas farras, as suas bebedeiras, os seus vícios, financiando o seu adultério. Eu já vi casos de mães financiarem o seu adultério, sabendo que são vítimas do adultério, a sua nora, os seus filhos, e financiando e apoiando o seu filho. Da mesma forma as meninas, da mesma forma as mulheres. Hoje a dificuldade é tanto entre os homens quanto as mulheres. Então a gente precisa refletir sobre isso. A gente precisa fazer com que as pessoas venham refletir sobre esse assunto, porque o assunto da disciplina, da correção de pais para com os filhos é o que vai tornar a sociedade de amanhã. Hoje nós vivemos um momento onde dificilmente nós estamos sendo pressionados a não defender a educação dos nossos filhos. Há uma pressão de todos os lados para que a gente não sustente, para que a gente não defenda a educação dos nossos filhos. Não só dos nossos filhos, como eu tenho dito. Tem pessoas que são responsáveis por outras pessoas que não são só seus filhos. São parentes, são pessoas doentes, são pessoas acamadas, são pessoas dependentes. E às vezes nós erramos na nossa decisão simplesmente porque nós achamos que é o certo. E quando nós temos alguma visão, que é uma visão diferente, ou que é uma visão que deve ser analisada, nós não analisamos. Como, por exemplo, a visão bíblica é uma questão lógica. Deus, ele é tão perfeito no que ele faz, que no começo as crianças, elas dependem dos pais, e depois, na velhice, os pais dependem dos filhos. E esse é o amor, a gratidão de um filho para com o pai que cuida do filho na velhice. Agora nós temos pais que nunca ofereceram nada para os seus filhos, que estiveram, a visão é tão torcida. A gente sabe que muitas pessoas hoje, o sistema mundial que nos oferece uma carga horária muito pesada de trabalho. Muitas pessoas estão fora do lar durante dias, semanas. Pessoas saem de casa, seus filhos estão dormindo, voltam, seus filhos já foram dormir, nem se veem. Mas para isso nós temos um Deus que coloca todas as coisas no lugar. Um Deus que dá ordem a todas as coisas. E quando nós temos a visão de família, a visão da necessidade de estar com os olhos nas pessoas que nós amamos, ou pelo menos que nós dizemos amar, então nós vamos ter o cuidado diante de oração, diante de busca de presença de Deus, diante de leitura da palavra, buscando uma melhora para esse quadro, buscando uma melhora para essa situação, buscando um atendimento melhor para os nossos filhos, buscando uma mudança, uma transformação na nossa mente dessa visão de amor. Eu quero deixar aqui o meu abraço. Eu quero te pedir, se esse vídeo foi relevante na tua vida, né, curte, comenta e faz ele circular. Compartilha com alguém esse vídeo, porque esse vídeo é um vídeo muito importante, é de extrema importância para o futuro da nossa sociedade. O futuro da nossa sociedade depende da educação, da disciplina
que hoje as crianças estão recebendo, tanto da parte dos pais como da parte da escola. Mas aqui lembrando que a parte da escola é diferente da parte dos pais. A disciplina moral, ética, quem deve dar é os pais para os seus filhos. Os seus filhos devem ser educados pelos pais. As decisões que nós tomamos devem ser bíblicas, com direção de Deus, com a coerência de Deus, com a razão, não a nossa, mas a da palavra de Deus. E quando nós não temos sabedoria para dirigir determinadas situações, nós devemos pedir sabedoria do alto, sabedoria do céu, sabedoria de Deus. Lembrando aqui, eu quero voltar com esse assunto logo em breve e vou trazer para ti um testemunho, alguns testemunhos de vida, né, sobre o que tem acontecido a respeito desse assunto no meio da minha família, tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.